matéria está obliterada, está obscura, opaca. Poucos falam sobre o lado espiritual do homem, que o homem é espírito. Estamos na época em que as propostas de 1600, quando o homem tirou Deus do centro do universo e colocou o homem no universo, chegou ao apogeu. E esse apogeu nós vamos dar um nome, tem um nome: materialismo. É materialismo. Esta época que você e eu vivemos, a época do materialismo. E tudo se vê a partir desse ponto de vista. No materialismo vai se endeusar o conhecimento do homem. Esse conhecimento do homem ele vai chamar ciência. E parece até que ciência não houve no passado. Esquece a verdadeira definição de ciência. Ciência é simples, é saber. Saber. Quem sabe tem ciência. Se tem ciência, ele vai ter direção, proposta, que os cientistas vão chamar tese, a minha tese. E o homem materialista está se baseando nessa premissa, na premissa de suas teses. O homem é o guia do seu destino. Mas a gente vê aí que os mais poderosos estão tentando fazer a cabeça do povo e colocam as suas premissas na cabeça do povo. Aí o povo vira gado, segue a direção dos mais poderosos. Como são materialistas, ensinam sua doutrina materialista, que vai ter diversos nomes: comunismo, globalismo e tantas outras etiquetas que eles vão criando ao sabor dos momentos e das oportunidades. Aí o que acontece? Desvia o homem do seu foco principal, o homem espiritual. O homem espiritual. Mas para que serve o espírito? Para se conectar com Deus. Deus fala com o homem. E fala hoje. Através do quê? Do espírito do homem. Aí está o lado espiritual, que é tão esquecido pelos homens que vivem nesta época materialista, que firmam nas suas próprias teses e convicções, suas propostas, suas matérias, seus assuntos. E tem orgulho dos seus posicionamentos. E esquecem o mais importante, aquilo que é eterno, o homem espiritual. Aquele homem com quem Deus faz contato. Jesus já disse para um sábio da época: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que sair das suas propostas. Você se estriba muito nos seus conhecimentos. Este conhecimento do homem não é o conhecimento de Deus, Nicodemos. O pensamento de Deus é outro, é diferente do pensamento do homem. O homem vê através da matéria.
Por isso que ele pesquisa, para arrumar dados, para poder, com esses dados, forjar uma matéria e ela se tornar palpável diante dos olhos do outro. Ciência. Mas Deus tem uma outra sabedoria. A sabedoria do Espírito. Aí está o ponto onde Deus se conecta com o homem. O mundo espiritual. E esse tem uma coisa, é eterno. O mundo do espírito não passa. Ele é eterno. Enquanto que o mundo da ciência é matéria. E você vê a matéria? Ela se dissolve com o passar do tempo, ela apodrece. A matéria se transforma. O que acontece com o homem materialista? Ele perde a perspectiva de homem. Ele começa a se ver como? Como ameba, como fumaça, como passageiro. Um ser passageiro. Uma névoa passageira. Tem até músicas, a névoa passageira. Por quê? Porque ele se apoia nas suas premissas materialistas, nas suas orientações materialistas, nos seus ensinamentos materialistas. E como a matéria vira pó, as suas expectativas, as suas esperanças viram pó. Aí está o fim do homem materialista. Enquanto que o Espírito é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele não trabalha, não, na matéria. Mas tem uma coisa. Ele te sara. Ele cura a tua matéria. Eu sou o Senhor que te sara. Olha, Mas para isso você tem que aprender os caminhos do Espírito. E esse caminho do Espírito você só vai aprender através das Escrituras Sagradas. Por isso que Deus disse para Josué, medita nessas palavras, Josué, que eu estou te dando, que Moisés escreveu aí, para que os teus caminhos prosperem. E teus dias se tornem longos. Olha o segredo da vida longa aí. É meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse o procedimento dele. A mente de Cristo. Ele mostrou para os seus discípulos na sua época. Ele disse aos discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que é isso quer dizer? A minha comida, a minha bebida, meu lema é seguir as instruções do meu Pai, os ensinamentos do meu Pai. E onde a gente vai ver esses ensinamentos? Lá nos livros de Moisés, nos livros dos profetas, nos livros dos apóstolos. Aí está o caminho. O caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. E ele mostrou o modelo dele. E Paulo disse, tenha a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensava. É agir como Cristo agia. Qual a base de Cristo? As Escrituras Sagradas. Porque nela você tem a vida eterna. A palavra de Deus diz isso. Você vai encontrar a vida eterna na palavra de Deus. Aí está. Esse caminho é do homem espiritual. Não é do homem intelectual. Não tem nada de intelectualidade aí. São as revelações do Espírito Santo. Fica na palavra. Terás poder. Fica em Jerusalém, disse Jesus, até que o poder desça do alto. O que é Jerusalém? É a terra das promessas. O que é a terra das promessas? É a terra das palavras de Deus. Aí está o círculo dos homens de Deus, o lugar onde vivem as novas criaturas. O
Quem são as novas criaturas? São embaixadores do reino. Aqui na terra, são aqueles portadores das mensagens de Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Aí está o homem espiritual. É um outro âmbito, é um outro ambiente. Vós sois de Deus, diz a Escritura. Mas a gente vive aqui na terra. Mas Deus nos vê pelo olhar de suas palavras. Deus nos atende através de nos basearmos nas suas palavras. Por isso eu falo, minha comida e minha bebida, meu alimento, eu me alimento da palavra de Deus, das instruções de Deus, mas da mente de Cristo. E essa deve ser a mente da nova criatura. Esta deve ser a mente do cidadão do reino de Deus, do embaixador do reino de Deus aqui na terra. Meditar nas palavras de Deus, que está registrado lá. Não tem outro fundamento. As palavras de Deus representam Deus, porque diz as Escrituras, Deus e sua palavra são um. Deus e sua palavra são um. Você é Espírito. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. O quê? O Espírito de Deus habita em vós. Tem uma palavra na Escritura que diz, vós sois deuses. Não sabeis disso? Por quê? Porque Deus habita em você. Homem espiritual. Então, meu amigo, eu quero que você se lembre nessa época materialista em que você vive, que tem o homem espiritual. E que Deus conecta-se com o homem através dessa personagem. O homem espiritual. O homem nascido de novo, a nova criatura, nascido da palavra. Bebe da água da vida, a palavra. Aquela que salta para a eternidade. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra. Onde é colocar diante dos nossos olhos a visão do homem espiritual, para que a gente lembre-se de que somos espirituais. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, todo espírito de enfermidade e morte, saia dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Vá embora, pois Ele nos deu poder e autoridade sobre toda a força do mal. E tudo aquilo que destrói, mata e rouba o homem é do diabo. Mas a palavra de Deus vivifica. E vivifica o quê? Também os nossos corpos mortais.